Ao vivo! Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um 6h22. Vai chegando aí, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bora tocar o terror na terra. Hoje, sábado, 15 de março, dia de fazer escolhas. Escreve aí, hoje é dia de fazer escolhas. Como assim fazer escolhas, Thiago? Todos os dias você precisa fazer escolha. A hora que vai acordar, se vai levantar, se não vai levantar, o que você vai fazer, com quem você vai conectar, aquilo que você vai viver no dia de hoje. Então, todos os dias são dias de fazer escolha. Coloca aí. Os seus resultados são baseados nas suas escolhas. Por que eu estou te falando isso? Porque existe algo chamado primícias. O que são primícias? É tudo aquilo que age no princípio, no começo. São as primeiras decisões, os primeiros pensamentos, as primeiras escolhas. Os primeiros frutos de tudo aquilo que você tem. Por exemplo, quando você acorda, algumas pessoas acham que é coincidência acordar. Na verdade, acordar é um fruto da sua vida. Por que eu estou te falando isso? Porque o início de todas as coisas elas são tão importantes. Eu sou tão ligado com aquilo que é princípio, aquilo que vem no começo, aquilo que a gente faz quando está começando algo. Por quê? Porque aquilo ali vai mostrar tudo que vai ser regido o restante da sua semana, do seu mês, do seu ano, mas principalmente o restante da sua vida. E a gente aqui, 6h22, horário do Brasil, 9h22, horário de Portugal, nós estamos fazendo a nossa primícia, quer dizer, o nosso primeiro pensamento, fazendo as nossas primeiras ações. E a gente lê o livro de Provérbios. Para quem não sabe, Provérbios está no Antigo Testamento e é um livro poético. Hoje, muita gente me pergunta qual é a minha versão. Hoje eu vou ler essa aqui, ó, King James. Ela é uma Bíblia de estudo. Ela é um pouco mais desafiadora na compreensão de algumas palavras, mas ela tem um estudo. Então você quer estudar realmente, você quer aprender, você pode utilizar uma versão mais simples, uma tradução mais simples, como a tradução de Provérbios, como a tradução NVI. E você quer estudar um pouco mais, quer aprofundar um pouquinho mais, pode estudar de King James. Vamos lá então. Provérbios capítulo 15 diz o seguinte: se você estiver pronto já com a sua Bíblia, seu caderno, seu lápis, você tem colocado, separar todos os dias, faz o seguinte: separa um caderno, uma caneta e um marca-texto para você, para fazer o estudo nessa maratona no MDS. Separa caderno, papel e caneta para viver essa maratona aí. Não, você fala, depois eu anoto, depois eu lembro. Não lembra, tá? Depois não lembra. Ninguém me perguntou, bora pedalar depois? Eu vou pro jiu-jitsu daqui a pouco. Tem jiu-jitsu hoje. Mas era bom um pedalzinho hoje mesmo, hein? Tá com sol. Vai ser. Vamos lá então. Papel e caneta, bora tocar o terror na terra. Provérbios capítulo 15 diz o seguinte: a resposta suave afasta a ira, mas as palavras graves atiçam a raiva. Uma das coisas que você precisa entender é que o sábio nunca vai falar mais alto do que aquele que ele está conversando. Você nunca vai ver o sábio aumentando o seu tom de voz. Você nunca vai ver o sábio gritando algo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu um policial, uma autoridade, gritando no meio da rua para um carro parar numa blitz? No Brasil chama uma blitz, numa parada policial. Você já viu alguém com autoridade tendo que gritar, se jogar na frente e falar: ei, para aqui! Só a farda dele, só a vestimenta dele já mostra a autoridade e como ele se comporta e como as pessoas enxergam ele. Então o sábio nunca vai precisar gritar ou falar alto. Toda vez que você falar alto, perdeu a razão.
E aí começa a falar o seguinte, a resposta suave. Por quê? Se você olha para a neurociência isso, um cérebro que está em desespero, que é um cérebro que está argumentando, gritando, que ele está realmente irado, se você aumenta o tom de voz, a tendência dele é cada vez ficar mais irado. Se eu baixo, eu começo a gerar alguma coisa, ternura, conforto, para que aquela pessoa possa ficar cada vez mais calma. Por isso que um sábio sempre vai abaixar o seu tom de voz. Um sábio nunca vai estar gritando com aqueles que ele está conversando. Então a resposta suave afasta a ira, mas as palavras graves atiçam a raiva. Versículo 2 do capítulo 15. A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derrama a tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Versículo 5. Um tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que se considera repreensão é prudente. Na casa do justo há muito tesouro, mas nos rendimentos dos perversos há problema. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. Versículo 8. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é seu deleite. O caminho dos perversos é a abominação ao Senhor, mas Ele ama aquele que segue-a com justiça. Escreve assim, justiça significa a vontade de Deus. Todas as vezes que você ler a palavra justiça, ou alguém que é justo, é alguém que cumpre a vontade de Deus. Você que está aqui na Maratona da Sabedoria, todos os dias 6h22, horário do Brasil, 9h22, horário de Portugal, nós estamos fazendo uma maratona, quer dizer, uma preparação para o novo tempo. Baseado no quê? No livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão. Salomão recebeu um acesso à sabedoria. Salomão não era. Muita gente fala Salomão era a sabedoria. Não, Salomão, ele teve um acesso à sabedoria. E quando ele escreve, fala o seguinte: o conselho da sabedoria é que você busque a sabedoria. A única coisa que ela quer todos os dias é que você a busque e a contemple. A própria sabedoria fala que o conselho dela é que você busque a própria sabedoria. Quando você começa a olhar aqui, você vai ver que Deus, ele detesta o sacrifício daqueles que não o honram. Por quê? Porque eles usam esse momento para uma confissão e que aquilo se transforma em uma mágica. É uma tentativa de manipulação de Deus no ritual. Versículo 8. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor. Mas Thiago, o Senhor não quer que nós façamos sacrifício? Presta atenção, Ele prefere muito mais que você obedeça do que você sacrifique. Porque muitas pessoas utilizam o sacrifício como uma moeda de troca, como um aproveitamento. É uma tentativa de manipular Deus no ritual. Então eu vou fazer um ritual aqui para manipular Deus para olhar para mim. Presta atenção, Deus ele prefere que você obedeça do que você sacrifique. Então quando você começar a ler, você vai começar a entender que existem 3 tipos de pessoas quando você faz a leitura de Provérbios. Quem são os 3 tipos? Os sábios, anota aí, os tolos e os preguiçosos. Você vai ver que na vida existem 3 grupos de sábios, tolos e preguiçosos. Quem são os preguiçosos? São aqueles que nem olham para o seu trabalho. Quem são os tolos? Aqueles que estão cheios de insensatez. Tolo é aquele que tem no seu coração ódio, rancor, amargura, soberba, prepotência, maledicência, mau comportamento. E quem são os sábios? Sábios são aqueles com um coração reto. Escreve aí, sábio tem um coração reto. Reto, puro. E tem uma característica no coração dele. Qual que é a característica do coração do sábio? Se você quiser anotar aí. Está lá no capítulo 3 de Provérbios. Amor, lealdade, sinceridade e equilíbrio. Quando você começar a olhar para esses 4 argumentos e começar a viver isso na sua vida, você tem vida longa, próspera e em paz. Por que eu estou falando? Não, porque já foi prometido isso. Eu vou trazer um conceito, porque eu gosto muito de falar isso no sábado ou no domingo, onde não tem tanta gente. A gente sai de 600, 700 pessoas na semana para ficar com 200 pessoas no sábado, que somente aqueles que querem ter um resultado. E aí separa os curiosos. Eu vou te falar algo, vem cá, presta atenção no que eu vou te falar agora. Às vezes você acha que quando a gente fala sobre amor, é utópico. Talvez o seu filho falou para você amá-lo, seu cônjuge, seu marido, a sua esposa. Alguém falou o seguinte: eu preciso que você me ame. Ou você precisa amar mais as pessoas. Sabe qual é o problema? Que você não vive uma vida
da forma que você quer, ou uma vida falando sim para você, porque você está falando sim para as outras pessoas. Sabe que toda vez que você fala sim para alguém, você está falando não para você. E algumas vezes você faz isso para agradar algumas pessoas, para gostar de algumas pessoas. Eu vou te falar algo para te libertar nesse sábado. Você não precisa gostar de ninguém. Você não é obrigado a gostar de ninguém. O problema é que você acha que é obrigado a gostar das pessoas. Você não é obrigado a gostar de ninguém. Presta atenção no que eu vou te falar. Ei, alô? Esse sábado de manhã, você não é obrigado a gostar de ninguém. Você é obrigado a amar as pessoas. Ame o próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não preciso gostar das pessoas. A minha treta todos os dias é que eu preciso amar as pessoas todos os dias. Você achou que ia se safar dessa, né? Nós somos obrigados a amar todas as pessoas. E que amor que é? Um amor ágape. O que é um amor ágape? É um amor fraterno. Talvez você não saiba o que é o amor. Aí Paulo chega na igreja de Coríntio. E eu vou te explicar como é amar. Eu não. Deixa eu trazer alguém para te explicar como é amor. Presta atenção. Eu vou trazer alguém para te explicar o que é o amor. Quem já é meu aluno sabe do que eu estou falando, mas presta atenção nisso. Eu preciso falar nisso nesse sábado. Que separa os curiosos de quem realmente quer fazer alguma coisa. E eu vou trazer alguém. Quem que eu vou te trazer? Alguém que era muito mal. Alguém que matava a gente. Alguém que perseguia pessoas que tinham outra crença. Alguém que tinha um alto cargo hierárquico dentro do governo romano. Alguém que tinha dupla cidadania. Alguém que realmente matava e caçava os cristãos, recebia a carta para matar cristãos. Quem? Alguém que tinha 2 nomes, porque ele tinha dupla nacionalidade. Saulo, ou mais conhecido como Paulo. O apóstolo Paulo, depois que ele tem uma experiência, ele encontra uma igreja chamada Igreja de Coríntio, que era uma igreja muito grande, estava crescendo, mas com muitos problemas. Muitos problemas. E ele chega para a igreja de Coríntio e começa a falar o seguinte, no capítulo 13 de 1 Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, quer dizer, ainda que eu tenha todas as habilidades, todos os talentos, tenha muita posse, e não tiver caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um tímbalo que retine. Ele continua falando: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, ele fala o seguinte: eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. Ele está falando sobre o amor. Se não tiver amor, de nada adianta. Você pode ter o talento que for, a habilidade que for, doar o que for, se você não tiver amor, é como um sino que retine. Daí ele começa a explicar: o amor é sofredor, o amor é bendigno, o amor não se inveja, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca seus interesses, não se ira facilmente, não pensa o mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor sofre, crê, espera, suporta. Presta atenção que ele continua falando sobre o amor. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão, línguas cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Você quer amar alguém? Não inveja, não vangloria, não busca seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, suporta, crê, espera.
Seja bom, faça o bem. Presta atenção. Seria mais fácil gostar das pessoas. Esse eu gosto, aquele não gosta. Eu sou obrigado a amar até meus inimigos. Ser paciente com ele, ser bondoso com ele, não invejar, não vangloriar, não buscar meus próprios interesses. Sofre em todas as coisas, crê em todas as coisas, espera todas as coisas, suporta todas as coisas. Se explodiu o seu coração, escreve um putz assim, ou aperta o foguinho aqui no Instagram. Galera que está no YouTube, dá um coraçãozinho. Se fizer sentido, vai compartilhando com uma pessoa que precisar ouvir isso. E isso é tão desafiador. Seria mais fácil a gente ler e aplicar isso. E gostar das pessoas. Eu gosto desse, eu gosto daquele. Esse aqui eu não gosto, aquele ali eu gosto. Qual que é o desafio? O desafio é literalmente amar as pessoas. É ter essas características. Então quando Salomão escreve e fala que a característica de um coração sábio é alguém que ama, alguém que é leal, alguém que é sincero e alguém que é equilibrado. Presta atenção, se você lavar o seu coração todos os dias e buscar essas 4 características, você consegue viver uma vida longa, próspera, em paz. Tiago, como que eu lavo meu coração? Vou te explicar igual eu explico pro meu filho de 7 anos. Ele achava que tinha que fazer um corte, tirar o coração, ir embaixo da torneira e lavar ele. Eu lavo meu coração com aquilo que eu penso. Porque tem um texto que diz o seguinte: meus pensamentos precisam ser pensamentos do alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Amar é uma disposição, é estar disposto a não olhar para aquilo que tenho como habilidade, como talento, meu grau hierárquico. Não estou nem aí. Amar é ter uma disposição, coloca aí, amar é disposição. Quando eu tenho uma disposição de fazer essas coisas. O amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não busca seus próprios interesses. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Quando seu cônjuge acordar hoje, quando seus filhos levantar, quando você encontrar seus amigos, encontrar seus colaboradores, seja quem você encontrar hoje, lembre somente disso. Você não é obrigado a amar essa pessoa, não é obrigado a gostar dessa pessoa, você é obrigado a amar ela. Quer dizer, eu sou obrigado a estar desenvolvendo a bondade, a benignidade, a mansidão, porque tudo isso é um fruto daquilo que eu carrego. E aí Salomão falava exatamente isso, por isso que o sacrifício dos perversos, no versículo 8 que a gente estava lendo, a gente parou para entrar nessa mensagem que Paulo trouxe, que essa mensagem é atemporal, que ele trouxe para mim e para você. Fala o seguinte: o sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é seu deleite. Ele prefere que você obedeça do que sacrifique. Eu só consigo obedecer se o meu coração for com amor, com lealdade, com sinceridade e com equilíbrio. Versículo 9 continua falando o seguinte: o caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas Ele ama aquele que segue a justiça. Correção severa para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno é a destruição, e destruição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda, nem se chegará para os seus sábios. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. Presta atenção, deixa eu falar algo para você. Você que gosta, né? Assim como eu até preciso dar uma validada aqui no Botox. Presta atenção, às vezes não é o Botox que falta em você, amigo. Às vezes só falta lavar esse coração. Salomão já te ensinava a ser uma pessoa mais bonita. Como assim, Tiago? Um coração limpo formoseia o rosto. O coração alegre torna contente a face. Versículo 13.
mas pelo pesar do coração, o espírito se parte. Você pode botar uns ajustezinhos aí, mas quer ficar lindo de verdade? Faça um botox no seu coração. Faça um botox no coração. Como? Tirando vaidade, arrogância, soberba, prepotência, maledicência. Coloca amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. E aí depois disso tudo, se precisar, aí você dá uma puxadinha, bota um queixinho, um maxilar, vai fazendo uns negocinhos, vai tirando isso, vai esticando. Quem cuida de mim fica apavorado nessas horas. Eu falo, não, tem que fazer, tem que ficar bonito, tem que fazer botox, tem que fazer tudo. Só que se lavar um coração já vai dar uma aliviada já. E não sei o que estou te falando. Salomão, há mais de 3.000 anos atrás, ele já falava isso. Quer ficar bonito? Tem o coração limpo. Porque o coração limpo aformoseia o rosto. Mas o coração pesado parte o espírito. Versículo 14. O coração daquele que tem entendimento busca conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é coração alegre tem festa contínua. Melhor é pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro e com ele problemas. É melhor um banquete de ervas onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. Vários momentos em Provérbios você vê esse exemplo que ele está te dando agora. Melhor isso do que aquilo. Em cada provérbio desse tipo, 2 categorias elas são consideradas. Você precisa olhar para cada uma delas e prestar atenção nisso que eu estou te falando, versículo 16 e 17. Cada provérbio desse tipo ele tem 2 categorias que são consideradas. Ter pouco ou nada de uma coisa e muito de outra coisa. É uma comparação contrária. Em vários momentos ele te coloca, capítulo 15, capítulo 12, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 19, lá no 27, em vários momentos ele vai colocar isso. É melhor ter isso do que ter aquilo. Existe uma comparação com o contrário. A primeira categoria é a riqueza e a outra é o relacionamento com Deus. Ele sempre vai falar sobre os bens materiais e sobre aquilo que é o relacionamento com Deus. Pouca riqueza e um relacionamento muito com Deus. Isso não quer dizer sobre riqueza ou pobreza daquilo que você tem material. Lembra que ele fala sobre aquilo que você é chamado. Ele está falando o quê? Sobre temor. Em todos os momentos ele está falando sobre temor. São melhores do que muita riqueza e pouco relacionamento com Deus, o que traz problema. Então ele está falando sobre muito temor. Quando está falando sobre riqueza, ele está falando muito temor ou pouco temor. E sobre Deus ele está falando sobre um relacionamento, ter muito ou pouco relacionamento. Quer dizer, quando eu tenho um pouco relacionamento com Deus, eu tenho mais problemas. Quer dizer, Tiago, e eu que tenho relacionamento com Deus e tenho problemas? Não é que você vai deixar de ter problemas, sabe de uma coisa? Porque o mundo jaz no maligno e cabe todos os dias o seu mal. A única coisa, certeza que eu tenho é que todos os dias eu tenho um problema para resolver. Eu fui chamado para isso. Entenda que você é chamado para resolver problemas todos os dias. Porque atrás de cada problema tem uma recompensa. Você que falou que solução, não, o problema é a própria solução. A vida é constituída de problemas e você precisa amar problemas, porque você vai ser reconhecido pelos problemas que você cria ou pelos problemas que você resolve. Você vai ser reconhecido exatamente por isso. Qual é a vantagem de quem caminha com Deus e tem um relacionamento com Ele, uma comunicação com Ele? É muito mais fácil na resolução desses problemas. Por quê? Porque eu não entro na emoção do problema e ele me traz repertório. Lembra que a gente acabou de ler e entender? Que o coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento. Quem tem entendimento? Aquele que tem temor. Quem é aquele que tem temor? É aquele que cumpre a vontade de Deus. Ele é justo para cumprir a vontade de Deus. Então ele faz o quê? Ele tem discernimento. E presta atenção, é o discernimento que te leva a ter bons pensamentos sobre todos os problemas que acontecem. Surge um problema. Qual é o problema? Você é apegado em tudo aquilo que lhe acontece. Apegado à situação, coisas e até a pessoas. Eu aprendi algo com Moisés, com a mãe de Moisés, na verdade, há muitos anos atrás. Eu quero te falar isso.
Isso que eu vou te falar agora vai te fazer prosperar. Você quer aprender a prosperar de verdade? Prosperidade tem a ver com crescimento? O que aconteceu com a mãe de Moisés? Há muitos anos atrás, no Egito, ia existir alguém que ia libertar um povo do Egito. Quando o faraó descobriu isso, ele mandou matar todas as crianças. Falar, mate todas as crianças, todos os meninos recém-nascidos. Quando a mãe de Moisés viu isso, ela pegou, colocou o menino dentro de um cesto, embrulhou ele dentro do cesto e soltou ele no rio. A mãe de Moisés sabia que se continuasse com ele, ele ia ser morto, porque tinha uma ordem do Egito para isso. Então ela pega e solta ele no rio. Quando ela vê aquele bebê num cesto, o coração dela fica completamente amargurado. Mas talvez no rio ele tivesse uma oportunidade. Ela solta ele no rio. Esse rio vai levando esse cesto rio abaixo. De repente esse cesto se encontra com a filha de Faraó tomando banho junto com algumas funcionárias, algumas empregadas. Na hora que ela olha aquilo ali, ela vê que era uma criança. Então ela pega essa criança e a primeira pergunta que ela fala, ou a primeira ordem que ela dá para as pessoas que estavam com ela é: me encontre alguém que possa amamentar essa criança. Só que quando a mãe de Moisés solta ele no rio, a sua irmã, a irmã de Moisés, vê aquela cena. Enquanto o rio o cesto vai indo pelo rio, a irmã vem correndo pela margem até ver aquela cena. E nisso a irmã se encosta na princesa e fala o seguinte: eu conheço alguém que pode dar leite e amamentar essa criança. E a princesa fala: então chame ela. Acontece que a irmã de Moisés, que viu toda a cena, volta para sua mãe e fala: a princesa está procurando alguém para amamentar o seu filho. Então as duas vão até lá. Por que eu estou te contando essa história de uma forma muito resumida e muito rápida? Para você aprender a soltar as coisas no rio. E se elas forem suas, não importa o que aconteça, sempre vai voltar. E se ela não voltar, Tiago, é sinal que não era sua. Por algum motivo até soltou os fogos aqui no Instagram. Não era seu. Tudo que é seu, você desapegar, confiando no Senhor. Se for seu, ele vai voltar. Quando você começar a entender isso, vai entender que resolver problemas tendo relacionamento com Deus fica muito mais fácil. Não é que nós não teremos problema. O problema é que o crente acha que não vai ter problema. Você vai ter e ter mais. E talvez você tenha mais problemas do que alguém que não é temente ao Senhor. Por quê? Porque ele nem tem consciência que aquilo é um problema. Eu não sei como, são 9h53. Está passando muito rápido isso aqui. Vamos lá continuar rapidinho. Versículo 20 do capítulo 15. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, quer dizer, que é um tolo. Mas o homem de entendimento caminha retamente. Quando há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Para aquele que possa desviar, o inferno está para baixo. Versículo 25. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são uma abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com um ganho perturba a sua própria casa, mas aquele que odeia presentes viverá. O coração do justo medita para responder, mas a boca do perverso derrama coisas más. O justo medita sempre no falar. O justo é prudente em tudo que falar. Ele não se emociona, não fica vivendo de um lado para o outro nas suas emoções. Ele retém todas as suas palavras antes de comprometer ou antes de dar alguma opinião. O Senhor está longe dos perversos, mas ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração, e a boca dá notícias que fortalece os ossos.
O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. E para a gente finalizar o capítulo 15 de Provérbios, aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Respira fundo, faz assim, ó. Qual é o convite para você agora? O convite para você é fazer a releitura. Assim que acabar essa live, você vai fazer uma releitura, pegar, marcar texto e grifar aquilo que mais fizer sentido para você. Vai lá e grifa o que fizer sentido para você. Aquilo que não fizer sentido para você, você solta no rio hoje. Aquilo que fizer sentido, você vive e transborda na vida de alguém. Quer dizer, replique isso na vida de alguém, ensina isso para alguém. Por quê? Porque você vai reter, o aprendizado vai ser muito mais fácil. Eu quero te convidar a viver isso que nós estamos vivendo, que é a maratona da sabedoria. Todos os dias 6h22, daqui da minha casa, do meu escritório, onde eu estiver, eu vou estar aqui, 6h22, horário do Brasil, 9h22, horário de Portugal. Nós estamos aqui na maratona da sabedoria. Muita gente pergunta, por que 6h22, Thiago? É um código e eu vou contar só para nós aqui, que a gente está aqui nas redes sociais. Eu vou pedir para a minha equipe soltar no Facebook também, fazer uma live do Facebook. Se tiver alguém do time assistindo, soltar lá no Facebook e no TikTok também. Tem um OBS que dá para soltar em todas as redes. Não vamos ficar só no Instagram, no YouTube, a gente vai soltar nas outras redes também. Se alguém me dá um ok, alguém que pegou essa missão aí. 6h22 é um código que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22, que é o quê? Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Qual é o problema das pessoas? O problema das pessoas é que elas não têm olhos bons. O que é ter olhos bons, Thiago? É você ver as coisas e entender que cada um está buscando apenas um lugar no sol, que cada um está fazendo algo para ser uma pessoa melhor. E quando eu olho isso com olhos bons, o meu julgamento diante de circunstâncias, situações, ele minimiza. E é isso que eu quero te convidar todos os dias a ser treinado a isso, a ter bons olhos. Com pessoas, principalmente com as pessoas que estão ao seu redor, sua família, mas existe uma pessoa que você precisa ter bons olhos, que é você próprio. Eu preciso ter bons olhos comigo. Eu vou postar essa live lá no feed do Instagram. Vai lá, a gente está criando uma comunidade. Todos os alunos que já participam aqui, eles vão lá e deixam uma mensagem lá de um código. E aí cada um está entrando em contato, as pessoas estão se conhecendo, as pessoas estão vivendo essa maratona. Eu quero te convidar a fazer isso. Então todos os dias, 6h22, horário do Brasil, até as 7 horas. E em Portugal, 9h22, até as 10 horas, nós estamos reunidos aqui para explodir a sua mente e o seu coração em mais um dia. Tamo juntos, até depois do fim, que você continue sendo sal e luz por onde caminhar. Eu quero só te dar um recado. Ei, toque, 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 toque. Vá cuidar da sua vida. Faça esse favor. Vai cuidar da sua vida hoje. Beijo, tamo juntos. Tira um print aí, bora tirar um print do capítulo 15. Se tiver aí, tira um print aí. Isso aí. Amanhã, domingo, estaremos juntos. Se você queria acordar mais tarde amanhã é dia de 6h22. Estaremos juntos 6h22 da manhã. 6h22 da manhã. E do Brasil, 9h22, horário de Portugal, nós estaremos juntos. Então amanhã é domingo. O seu corpo não sabe que é domingo. O seu cérebro não sabe que é domingo. Então, bora lá explodir. Valeu, gente. Tchau, tchau. Encerrando a transmissão em 3, 2, 1.